Olá, amados. Aqui é o pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula a doutrina da reencarnação no Espiritismo. Então, o que a Bíblia fala sobre reencarnação? Tem algo na Bíblia sobre a reencarnação? Temos aqui alguns textos que vamos analisar nesta aula. O primeiro texto tem em Deuteronômio, no capítulo 18, quando Deus, por intermédio do profeta Moisés, fala aos hebreus, já tinha saído do Egito, estava ali no deserto, e quando estavam próximos de entrar na terra prometida em Canaã, Deus ele dá uma advertência ao povo. Então, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a seguir, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, o que me chama a atenção aqui é o versículo 11, quando diz assim: nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então aqui nós podemos ver que tem uma proibição de consultar os mortos. E essa proibição ainda existe hoje. Então Deus, assim como Deus proibiu naquela época, também está proibindo hoje. Então, o que acontece? Que o Espiritismo ele vai pegar alguns textos bíblicos, inclusive esse texto, para formar uma doutrina e dizer que é uma doutrina bíblica, na verdade é uma mentira. Então, temos também aqui uma observação, já quero trazer essa observação logo de começo. O fato de Deus proibir consultar os mortos não significa que essa prática era verdadeira. Deus proibiu, mas não significa que era uma prática verdadeira. Então, amados, eis uma pergunta: e por que Deus proibiu? Na verdade, Deus não proibiu somente de consultar os mortos. Aqui é uma parte que eu separei. Deus proíbe toda a prática religiosa daquelas nações. Então, quando o povo de Deus ia entrar na terra, Deus dá logo essa advertência que não era para consultar nada, não somente os mortos, mas nenhuma das práticas religiosas daquelas nações. Mas eu trouxe aqui em especial essa parte sobre os mortos. Então vamos lá. Veja bem, o Espiritismo ele vai pegar esses textos, porque o Espiritismo ele não tem um livro sagrado, como a maioria das religiões. Como nós cristãos temos, o cristianismo tem o seu livro sagrado, mas o Espiritismo não tem, e ele vai pegar trechos da Bíblia para comprovar que a doutrina da reencarnação é uma doutrina bíblica. Então o que é que o Espiritismo ele faz? Primeiro, o Espiritismo pega esse texto de proibição, interessante, como se não fosse uma proibição. Eles vão pegar esse texto em Deuteronômio 18, versículo 11, de proibição. E segundo, o Espiritismo vai pegar uma passagem que fala sobre a feiticeira de Endor, para confirmar a doutrina da reencarnação como se fosse uma doutrina bíblica. Então veja bem, amados. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Na verdade, essa feiticeira de Endor era uma médium espírita daquela época, que fazia, entre aspas, conexão com os mortos. E aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 28, vocês podem ler todo o capítulo 28, o texto vai mostrar que o rei Saul, ele, desesperado por causa dos filisteus, por causa da guerra, e porque ele não recebeu nenhuma revelação, nem por sonho, nem por visões, nem mesmo pelos profetas,
O que é que o rei Saul vai fazer? Ele vai procurar essa feiticeira, e era uma proibição, mas no desespero, atrás de uma revelação, ele vai procurar essa feiticeira de Endor, uma médium espírita daquela época, para falar com quem? Nada mais, nada menos, com o profeta Samuel, que já tinha morrido. Então, o que acontece? Ali aparece o profeta Samuel. Então, vocês podem observar no texto, 1 Samuel, no capítulo 28, deixa eu ver se é 28 mesmo, está aqui anotado para não atrapalhar, 28. Então, ali o texto ele vai trazer uma narrativa de Samuel conversando ali com o rei Saul, etc e tal, mas na verdade, quem está ali falando com o rei Saul não é o profeta Samuel. Esses médios espíritas que dizem falar com entes queridos, com pessoas da família que morreu, um filho, um pai, um ente querido. Na verdade, quem aparece ali não é um ente querido. Não é no texto, não é o profeta Samuel. Na verdade, é um demônio que se passa por Samuel. E eu tenho que trazer aqui uma comprovação bíblica para mostrar que não tem como uma pessoa que morreu voltar e, como mostra o texto, Samuel ali ele volta e conversa com o rei Saul. Vamos lá, vamos pegar aqui um texto. Vamos pegar um texto em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 5, parte do versículo 5. Olha o que diz o texto. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, é a Bíblia, a palavra de Deus que está revelando que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E no Salmo 88, versículo 10, a palavra diz que os mortos não se levantam. Ou seja, não se levantam para adorar, não se levantam para nada. Então, amados, é por estes versículos que nós podemos compreender que esses médium espíritas, esses feiticeiros, porque um médium a Bíblia chama de feiticeiro, eles não recebem entes queridos. Quem eles recebem são demônios. Porque as pessoas que estão mortas, elas não sabem das coisas que estão acontecendo na terra. Elas não voltam mais. Segundo também o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Que quando a pessoa morre, segue o juízo. A pessoa não retorna. Agora, os demônios não. Os demônios, eles estão na terra. Os demônios, eles sabem das coisas. E não se esqueça que os demônios, além de conhecer a palavra de Deus, os demônios, eles já viveram com Deus quando eles eram anjos de Deus, antes da queda, antes da desobediência. Então, aqui através do versículo 9, capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória ficou no esquecimento. Então, como Samuel vai voltar? Salmo também 88 diz que os mortos não se levantam. Então, como Samuel vai se levantar, como Samuel vai voltar e como Samuel sabe de todas essas coisas? Então, isso é, na verdade, uma técnica que os demônios usam para poder enganar pessoas como se fossem seus entes queridos. Então, como o profeta Samuel retornaria com base nesses textos bíblicos? Não tem como. E ainda assim, com base no texto de 1 Samuel, ainda assim Deus não ia permitir que o seu servo, seu ungido, fosse usado por uma feiticeira. Então, claro que isso aí não pode ser verdade. Veja bem, essa prática de consultar os mortos é uma mentira e uma heresia, e Deus proibiu o povo de Canaã, o povo, os hebreus, quando entrar em Canaã, quando entrasse em Canaã, que seguisse essas práticas. Então, foi o que Saul fez, desobedeceu, e é o que muitos estão fazendo hoje, desobedecendo. O fato dessa proibição de não consultar mortos não significa que aqueles feiticeiros, médios, espíritas daquela época falavam com mortos. O que mostra aqui nesse texto é uma lista de magia, ocultismo que acontecia naquela região de Canaã, que
que as nações de Canaã praticavam práticas religiosas que para Deus são práticas abomináveis. E quem segue essas práticas está em desobediência direta com Deus. E a palavra é bem clara, que diz, não terá parte em mim. Em outras palavras, o texto está mostrando aqui, além do texto mostrar que não existe essa conexão entre vivos e mortos, que quem surge ali nesse ambiente aí são demônios, que usam essa prática ainda hoje para enganar as pessoas, para levar as pessoas para o inferno, porque quem pratica isso, como Saul praticou, está desobedecendo a Deus, porque é uma proibição, e perde o direito de viver com Deus na mansão celestial e vai viver aonde? Vai ser condenado às trevas exteriores, passar a eternidade com Satanás. Então, é isso aí, amados. A doutrina da reencarnação não é bíblica. A verdadeira doutrina bíblica é a doutrina da ressurreição. Então, a doutrina da reencarnação não é a doutrina bíblica e esses textos não servem como base para autenticar essa doutrina da reencarnação. Então, isso, na verdade, é o que Satanás usa para poder levar pessoas para o inferno através da prática religiosa e da desobediência. Então é isso aí, amados. Você que gosta de estudar sobre as religiões, seitas, heresias, teologia, no Seminário Paulo de Tarso nós temos diversos cursos nessas áreas. Está aí no rodapé o nosso site, o nosso endereço, onde você pode entrar no nosso site, pegar os nossos contatos atualizados e estar se conectando com a nossa secretaria para estar fazendo a sua matrícula. Então, que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês.